Oi! Olha eu aqui de novo, né? Pra quem ainda não me conhece, que chegou aqui de paraquedas, meu nome é Gerliane Serafim, eu sou paciente oncológica. Eu já passei pela minha cirurgia oncológica de retirada de mama, inclusive eu já postei um vídeo falando sobre todo esse processo, como foi receber a notícia que eu estava com câncer, como foi a minha cirurgia. E meu vídeo de hoje é falando sobre a minha primeira quimioterapia. É, eu fui diagnosticada com câncer, já fiz a cirurgia e eu passei pelo oncologista e ele me deu a notícia que eu iria fazer quimioterapia branca. Seriam 6 sessões e a dúvida que me veio na hora foi: quimioterapia branca, mas doutor, meu cabelo vai cair? É a primeira coisa que passa pela cabeça da gente. É, meu cabelo vai cair? E ele me respondeu: sim, seu cabelo vai cair. Me aconselhou cortar o cabelo curtinho, já para ir me acostumando. Inclusive, o meu vídeo que eu gravei sobre como foi a minha cirurgia, eu já estava de cabelo curtinho. E eu fiz, né? Como ele pediu, eu cortei o cabelo. E daí então, eu iniciei a quimioterapia. Fiz a minha primeira quimioterapia e vou contar para vocês assim quais foram os sintomas que eu senti, que tipo de quimioterapia branca que eu faço, porque varia, tem quimioterapia que perde o cabelo, tem quimioterapia que não perde. Então, vou falar sobre as que são dois tipos de medicação da minha quimioterapia branca. Eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Eu fiz minha primeira quimioterapia dia 11. Segunda-feira fazem 21 dias. Quando eu recebi a notícia que eu ia fazer quimioterapia, a minha reação foi chorar. Eu simplesmente chorei, desabei na frente do meu oncologista. Mas aí, depois que a ficha foi caindo, que eu tinha que fazer o tratamento e que eu fui pensando, porque ele falou assim: olha, é um tratamento necessário e é um tratamento de prevenção. No meu caso, foi após a cirurgia. Então, a gente vai raciocinando, vai pensando e vê que realmente é para o nosso bem, né? Que a quimioterapia, como é que ela vai agir? Ela vai matar qualquer célula cancerígena que tenha no meu corpo. Que às vezes não tenha sido detectado pelos exames que eu fiz, e ela vai destruir com todas essas células cancerígenas. Então, assim, é mais uma segurança, né? Tem aquele choque, porque a gente já sabe mais ou menos como é o processo de quimioterapia, então a gente fica com medo, angustiado, mas enfim. Chegou o dia da minha primeira quimioterapia, eu estava muito ansiosa, com bastante medo, é, querendo saber como é que eu ia reagir, tudo aquilo. Então, quando eu cheguei lá na quimioterapia, eles colocaram primeiro um soro pequenininho e nesse soro tinha algumas medicações. Eles me falaram por alto, tipo assim, dipirona, esse tipo de coisa. Quando acabou, colocaram outro sorinho também com medicação. Eu sei que esses dois soros com medicações são variadas, assim, acho que é medicação para enjoo, dipirona, esse tipo de coisas. Não me falaram detalhadamente que tipo de medicação era, mas é preparando a gente para poder receber a quimioterapia. Então, terminou esses dois soros e então começaram com a quimioterapia. O soro é desse tamanho da quimioterapia. A minha primeira quimioterapia foi a docetaxel. Eles colocam junto com o soro e os dois são colocados na minha veia. Então, tomei tranquilo, foi de boa. Então, colocaram a segunda medicação. Gente, eu vou falar o nome, eu não sei se eu vou falar certo, mas se eu falar errado, vai estar escrito aqui. É ciclofosfamida. Eu acho que é esse o nome. Se não for, eu vou colocar aqui, tá? Então ela, quando eu fui tomar, quando chegou assim, mais perto do final, eu comecei a passar mal. Minha cabeça, uma pressão muito forte, os olhos, os ouvidos, o nariz queimando, a sensação de que a cabeça ia estourar, literalmente. Então, eu chamei logo o enfermeiro, eles aplicaram uma medicação na minha veia
E essa sensação foi passando, mas foi uma sensação muito ruim. Então passou essa sensação, acabou a medicação e eu fui pra casa, me liberaram, né? O que é que dizem? Com alguns dias você vai começar a sentir alguns sintomas. No meu caso, no outro dia eu já tava bem debilitadazinha. Meu corpo todo dolorido. E é uma enxaqueca, como é que diz? É uma enxaqueca sem dor. É uma pressão assim na cabeça e os olhos doendo muito. E o corpo tava como que eu tava assim, com uma dengue, sabe? O corpo todo dolorido. E eu viajei nesse dia. Então eu senti um enjoo na viagem, mas eu acho que tenha sido porque eu me alimentei pouco. E foi uma viagem bem difícil, assim, porque eu tava muito, assim... Eu andava em câmera lenta, porque eu realmente não conseguia andar direito. Era muita dor no corpo. Cheguei de viagem e só foi aumentando essa dor no corpo. Então chegou ao ponto de eu dizer que era uma chikungunya. Eu comparo assim a dor do corpo, que é uma chikungunya junto com a dengue. Os dois juntos. É a dor na articulação, a dor no corpo, a cabeça continuou com aquela pressão na cabeça, nos olhos. E quando eu levantava, eu tinha a sensação que eu ia cair, assim, sabe? E dava aquela moleza nas pernas. E eu tava com uma tosse. Deu uma tosse, era tossindo. E com alguns dias veio também uma diarreia, com fortes dores abdominais. Então, quando foi no terceiro dia de diarreia, eu já não estava mais aguentando. Eu entrei em contato com o meu médico. Ele passou uma medicação para diarreia, mas para tosse ele disse que era só repouso e bastante líquido. E eu continuei, né, com essa tosse. Eu ainda estou com a tosse, vai completar 21 dias segunda-feira da minha primeira químio e eu ainda tô tossindo, só que não com tanta intensidade. A diarreia depois da medicação, quando foi 2 dias, já cessou. Eu não tive mais diarreia depois que eu tomei a medicação. Quando veio diminuir as dores no corpo, diminuir toda essa sensação, foi com mais de 10 dias. Quando estava perto de completar 10 dias, foi diminuindo essa dor no corpo e essa pressão na cabeça. Mas aí veio, com 11 dias, quando eu passei a mão assim no cabelo, já tava vindo. Não em grande quantidade, mas já tava vindo o cabelo. Mas eu disse assim, não, eu vou esperar mais. Quando foi no 13º dia da quimioterapia, tava caindo muito. Eu tinha medo, assim, de mexer o cabelo na cama, porque já caía. Tinha medo de passar a mão. Quando eu ia lavar o cabelo, eu não esfregava, porque eu tinha medo de cair. E quando eu passava, saía, assim, via muito cabelo nas mãos. Inclusive, eu fiz um vídeo, porque foi exatamente nesse 13º dia que eu criei a coragem e raspei meu cabelo. Foi muito difícil. Eu não vou, assim, a gente recebe muito essa palavra assim, cabelo cresce, cabelo cresce. O importante é ficar boa. Eu não vou falar do meu caso, tá, gente? Assim, eu sei, eu sou consciente que todo o processo é necessário para chegar na minha cura, tá? Eu sei que tem que passar pela retirada da minha mama, eu sei que tem que passar pela perda do cabelo, mas não torna o processo fácil. É doloroso da mesma forma. E o câncer de mama, ele mexe com a feminilidade, que é o peito, o cabelo. E eu criei a coragem, mas eu fiquei mais forte ainda porque minha mãe, eu tava comentando, né, no grupo da minha família, assim, meu irmão, minha mãe, que é um grupo mais restrito, e eu comentei lá que eu não sei o que é mais difícil, se é toda hora tá perdendo o cabelo ou se é rapar o cabelo. Então minha mãe ligou pra mim, deu todo aquele conselho e conversou comigo e desligou. Com um pouquinho de tempo, ela liga pra mim, ela tinha simplesmente passado a tesoura no cabelo, torou o cabelo dela todinho.
Então aquilo me tocou muito. Eu fiquei, mas mãe, por que a senhora fez aquilo? Eu chorei. Então eu disse assim, eu tenho que ir. Então eu subi lá pro meu estúdio, porque eu já tinha decidido que se eu fosse fazer isso era sozinha. Então eu já tinha uma máquina em casa. Então eu levei lá pro meu estúdio, sozinha. Cara, o vídeo ele é bem curtinho. O vídeo que eu gravei, inclusive, tá aqui no Inshoots aqui do YouTube. Postei também no meu Instagram. O vídeo é curtinho, né? Mas eu passei mais de 40 minutos pra ter a coragem de raspar meu cabelo. Eu pegava a máquina, fazia. E eu liguei a máquina e eu me tremia toda, meu corpo inteiro tremia. E eu chamava por Deus, eu ficava, meu Deus, meu Deus. Assim, quem me conhece, meu irmão mesmo disse que quando veio o vídeo, que me conhece sabe que eu tava apavorada pelo olhar, pelo gesto, enfim. Mas enfim, raspei meu cabelo, foi muito difícil, fiz o vídeo, postei. E ficou assim, esses cabelinhos, esses cotoquinhos. Mas esses cotoquinhos aqui são todos soltos. Se eu puxar assim, é porque não dá pra vocês verem. Não dá, que tá um sol. Mas, ó. Enfim. Isso aqui é tudo solto. Tudo solto. Onde eu puxo, ó, já ficando as falhas caindo. Em toda parte da minha cabeça já tem umas falhas. Porque é solto. É bem solto isso aqui. Esses cabelinhos. São todos soltos. Então, eu acredito que nessa segunda quimioterapia já deva cair tudo, porque literalmente tá tudo solto. Quando foi, com alguns dias depois, eu senti um incômodo na minha axila, uns carocinhos. E assim, tudo que aparece no corpo da gente, depois que a gente tem câncer, a gente fica com medo e fica apavorada. Então, minha mastologista já tinha passado para eu fazer uma ultrassom, então eu aproveitei e já fui logo e pedi, né, pra dar uma caprichada aqui e olhar bem direitinho. Mas graças a Deus o exame tava normal, não deu nada. Realmente tinha esses carocinhos, mas não era nada de se preocupar, né? Passei ontem, tô gravando esse vídeo, mas passei ontem pelo oncologista, pelo meu oncologista. Mostrei os exames de sangue que a gente tem que estar fazendo antes de cada quimioterapia. A gente tem que fazer uma bateria de exame de sangue, que é para saber se a imunidade baixou, como é que estão essas taxas de cálcio, enfim, fígado, rins, é uma bateria de exames que a gente faz de sangue. Então eu mostrei para ele, tava com uma alteração no meu fígado, mas já era esperada, normal, por causa da quimioterapia, mas meus exames estavam todos ótimos. Ele olhou essa axila, porque o que é que eu sinto na axila, como ficou? Tem umas glândulas, ficando mais escura. Eram várias glândulas, são várias glândulas pequenininhas, e coçando bastante, me incomodando muito. Então eu mostrei pra ele. Ele falou que não era nada pra se preocupar, que era algo superficial. Passou uma pomada, eu tô passando. Assim, vão aparecer várias coisas no corpo da gente e a gente vai se assustar com cada aparição. Mas a quimioterapia é uma medicação muito forte. Então, realmente, vão ter esse tipo de coisa. Como eu já tenho lido, pesquisado muito, eu já fico meio preparada para algumas coisas que vão acontecer. Que é tipo também assim, as unhas ficando fracas, tudo, mas comigo ainda não aconteceu. Então, o que eu tô relatando com vocês é o que aconteceu comigo. Minhas unhas não estão fracas. Foi só essa questão da axila, o cabelo, aquelas dores no corpo. Então, essas foram as reações que eu tive da minha primeira quimioterapia. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui num sábado. Minha quimioterapia vai ser terça, minha segunda quimio. Então, eu não sei como vai ser, se eu vou ter as mesmas reações, se eu não vou ter. Então, eu vou gravar um novo vídeo falando sobre o que eu senti na minha segunda quimio para relatar para vocês. Porque eu tenho total certeza que quem tá passando pelo processo, assim, que recebeu o diagnóstico de câncer, fica cheio de dúvidas, fica muito angustiada, ansiosa. Eu corri logo para YouTube, para o Google, para, enfim, para todas as plataformas possíveis, pesquisando, procurando saber.
para meio que me preparar, né? Fisicamente, psicologicamente. Então eu sei que assim, que esse tipo de vídeo, de relatos assim, são muito úteis, são muito bons assim pra gente já ficar preparado e saber que é muito difícil, não é fácil, mas em nenhum momento eu me entreguei e eu quero que você que esteja passando por isso também não se entregue. Seja firme e forte, entendeu? Lute pela sua vida, porque ela é muito valiosa e tudo isso é muito válido e tudo isso vai te ajudar psicologicamente e fisicamente para vencer, para chegar à cura. Porque é muito importante a gente estar bem psicologicamente para lidar com tudo isso. Não vou dizer a você que eu tive momentos assim, que eu toda a vida fui para cima. Não. A gente tem os momentos e tá tudo bem. Como minha prima disse, seria preocupante se você não tivesse esses momentos de tristeza. Então, assim, eu tenho meus momentos de tristeza. Procuro não transparecer, porque eu sou assim. Eu vou no banheiro, vou em algum lugar, choro, boto pra fora, porque tem que botar pra fora. Depois enxugar as lágrimas e pronto. Hoje eu tô aqui, ó, pleníssima, maquiada, porque do nada eu sei que eu vou ficar... Quer dizer, eu não sei, mas eu penso que vou estar debilitada terça-feira, então eu vou aproveitar que eu tô bem hoje. E fui gravar uns vídeos pra minha página lá, pro meu TikTok. Quis me maquiar, quis ficar bonita. Então eu resolvi gravar o vídeo aqui pra vocês assim. Bem linda, com minha carequinha. E é isso, gente. Eu não vou prolongar mais nesse vídeo. O vídeo foi pra isso mesmo. Pra falar como é que foi minha primeira químio. E eu espero que esse vídeo ajude a outras mulheres que estejam passando por esse processo de quimioterapia e que eu seja, assim, uma ponte pra te fortalecer, sabe? Pra te ajudar. E pode comentar aqui, colocar aqui nos comentários a dúvida de vocês, desabafar aqui, que com certeza eu vou responder todo mundo, tá bom? Então é isso. Beijo e um abraço e um cheiro bem forte, bem grande pra vocês.